Muito bom contar com a presença de vocês aqui. Fernando, por favor. Bom, vou iniciar minha fala, primeiro agradecendo, né, a Luciana, a Raquel e o Marcos. Passamos por tempos difíceis, mas também é mais uma fase aí, espero que foi onde eu me apeguei, assim, para tentar continuar, né? Mas, bom, já começando com o título, né? O título é o Novo Ajuste Urbano e a visão do BID para o desenvolvimento urbano sustentável nas cidades brasileiras. Eu faço uma análise do programa Iniciativa Cidades Emergentes Sustentáveis e eu acho importante já fazer um recorte inicial dizendo que eu propus uma alteração no título, porque ao invés de ser, eu tinha colocado na banca de qualificação o novo ajuste urbano e a visão do BID para a sustentabilidade, mas com as dicas da banca de qualificação eu entendi que a investigação do desenvolvimento urbano era algo mais era algo mais ascendente aqui na minha dissertação. Então achei importante alterar, já coloquei aqui, acho que no final, se eu não me engano, a gente vai ter que fazer essa alteração se todos aprovarem, é claro. Bom, vou iniciar apresentando a estrutura. Basicamente, eu vou conceituar os problemas e a motivação da minha pesquisa, a minha hipótese, as minhas perguntas de pesquisa, os objetivos, a minha metodologia, alguns conceitos norteadores e implicações teóricas do estudo. Depois eu vou demonstrar rapidamente como foi a minha análise de dados, os resultados obtidos com essa dissertação e algumas considerações finais e perspectivas de trabalho futuro. Bom, o meu problema de pesquisa, ele iniciou entendendo, baseado em cima dos modelos de política urbana impulsionados pelos bancos multilaterais de desenvolvimento. E, por meio desse problema, a motivação da pesquisa foi explorar especificamente as mudanças na política de ajuste estrutural e investigar a nova agenda do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A hipótese da minha dissertação foi basicamente a alteração do modelo da lógica top-down, né, da lógica hegemônica para a lógica local das cidades. E eu entendo que as políticas de desenvolvimento urbano das cidades que foram implementadas do programa ICES no Brasil, elas não são influenciadas necessariamente e somente pelo discurso do BID. São as visões sobre as cidades, elas geram alguns modelos, né, para as agendas em outros territórios, e esses padrões e modelos, eles advêm de agendas já pré-determinadas e generalizadas. Então, elas dependem do governo local para se moldarem no território. Essas políticas também obedecem à ordem municipal e à agenda internacional para se moldarem nesse território já colocado. E o plano de ação do programa ICES é um resultado de arranjos complexos que direcionam ações para soluções locais específicas, respondendo às melhores práticas ou às chamadas best practices. E aí, diante disso, eu fiz 3 perguntas para nortear a minha pesquisa. A primeira é qual é o papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento nas políticas de desenvolvimento urbano no Brasil. A segunda é como a questão do desenvolvimento urbano sustentável é incorporada por essas agências. E a terceira, o que é o ICES, né, o programa, como ele foi concebido nesse contexto e qual é a interface com a política local. E eu deixei assim bem maior, assim, qual a interface com a política local, porque ficou bem claro na banca de qualificação a importância de eu discutir essa interface aqui na pesquisa. Bom, os meus objetivos de pesquisa depois de me perguntar é examinar, né, qual a influência do ICES nos municípios para compreender como que ele está sendo acolhido nas cidades brasileiras. E alguns objetivos específicos, o primeiro é como o desenvolvimento urbano sustentável é incorporado pelo BID e como que esse tema ele é inserido no contexto brasileiro. Um outro objetivo é como o próprio programa ICES foi concebido e implementado nas cidades do Brasil. E o terceiro, por fim, são os critérios para o enquadramento das cidades no programa e a verificação das estratégias utilizadas na criação de padrões e modelos de políticas de desenvolvimento urbano. A metodologia de pesquisa que eu utilizei
Foi um método de análise de entrevista semi-estruturada, né, que se insere em pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por meio de levantamento de dados primários, ou seja, eu fiz entrevista com atores locais, atores da Caixa Econômica Federal e do próprio BID. E houve uma colocação na banca de qualificação que eu acho importante trazer aqui também, foi a decisão da escolha das amostras, né? São 6 cidades no Brasil, né? O ICES foi implementado em toda a América Latina, mas no Brasil foi em Goiânia, como cidade piloto, João Pessoa, Vitória, Palmas, Florianópolis e Três Lagoas. E eu optei por analisar todos os casos, porque a intenção era ter uma visão panorâmica do ICES Brasil, mas também tentar entender as especificidades de cada uma das cidades. Bom, e eu trago aqui rapidamente alguns conceitos norteadores da dissertação. Primeiro, a questão do desenvolvimento, que foi bem importante a contribuição da Raquel, né, a própria Raquel citada aqui, que é um conceito que surge após a Segunda Guerra Mundial, e como grande parte do mundo, para ser reconstruído, o setor produtivo ele assumiu a liderança nesse processo. Isso é uma citação que eu faço da Raquel, embora com bastante controle do Estado, orientando a economia para a satisfação das necessidades básicas da população, tais como comida, habitação, seguridade social, da maioria. E até a década de 70, o desenvolvimento ele era entendido como desenvolvimento econômico, né? Que foi um período especificamente assinalado por um momento de inflexão nessa compreensão, que passou a ser mais holística e correspondeu a um conceito multidisciplinar de desenvolvimento humano. Um outro conceito norteador da minha pesquisa é o ajuste estrutural, né? Que segundo o Millward, são políticas de ajuste de estrutura econômica de países subdesenvolvidos por meio de medidas de austeridade econômica implementadas pelo FMI e pelo Banco Mundial. Também o conceito de ajuste urbano do Pedro Fiore Arantes, que é um repartimento das políticas de ajuste estrutural no urbano por meio de modelos de urbanização de baixos padrões, e onde essas estruturas administrativas das cidades locais elas se moldam, né, são moldadas para atenderem a essa agenda hegemônica dos bancos multilaterais, né? Ou seja, os processos de financiamento de política urbana dos países subdesenvolvidos. E segundo o próprio Pedro, os empréstimos eles não são neutros, e tem essa pretensão de modelar esses padrões de uso do recurso público e da organização do Estado, onde as instituições agem em parceria com essas chamadas por ele de elites e tecnocracias locais. Também eu queria trazer rapidamente o que é o programa Iniciativas Cidades Emergentes Sustentáveis, né? Segundo o BID, é um programa de assistência técnica a esses governos locais, e a intenção é destinar e priorizar ações para cidades de porte médio na América Latina, né? Por meio de uma perspectiva integrada, intersetorial, e abordando basicamente as dimensões de desenvolvimento ambiental, mudança climática, desenvolvimento urbano, fiscal e governança. E o ICES é uma ferramenta de gestão criada a partir de uma metodologia, que eles chamam metodologia de semaforização, que elas criam diagnósticos rápidos por meio de aplicação de alguns indicadores, né, 120, para orientar, segundo eles, essas cidades chamadas de emergentes. Também o conceito de desenvolvimento sustentável, que segundo a Heloísa Costa é um conceito amplo, né, frágil e impreciso, e ele foi originário da noção de intervenção urbana e planejamento, e, portanto, são ideias, segundo ela, baseadas em utopia e uma idealização, né? E uma das hipóteses que ela traz nesse conceito é que esse discurso de desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento urbano sustentável, ele foi facilmente assimilado pelo planejamento urbano, mas não pela análise, de fato, a análise espacial crítica, né? E ela também afirma que o debate da sustentabilidade no espaço ele é ignorado. Então, uma outra citação que eu trago, que é a discussão sobre a sustentabilidade do Souza, um outro autor, sustentabilidade do desenvolvimento, ela deve ater-se também diretamente à problemática social inerente ao modelo da sociedade vigente, e não apenas às condições físico-ambientais necessárias à reprodução ótima do referido modelo. Bom, dando continuidade, agora eu inicio as implicações teóricas desses conceitos, basicamente no estudo que eu fiz. E aí eu vou começar a discutir os capítulos. Basicamente, o capítulo 1, discutir os bancos multilaterais de desenvolvimento, baseado muito no conceito que a própria Raquel aqui que está na banca trouxe, né, de transformação do conceito de desenvolvimento.
desse projeto para a agenda hegemônica global, tanto do Banco Mundial quanto do BID, e essa questão da inflexão da década de 70 voltada aos problemas de urbanização da América Latina. E achei importante também trazer nesse capítulo a mudança da agenda internacional, né? Como há uma mudança na macroeconomia e na política mundial. Capítulo 1 também eu trouxe alguns marcos normativos, que eu fiz um levantamento, né, de todos os marcos, tanto da ONU quanto do BID. Também trouxe a questão do desenvolvimento sustentável, que é aquela dicotomia entre meio ambiente e desenvolvimento do Perrot. Uma outra discussão feita sobre o novo papel das cidades e o papel do Estado, né? E uma outra contribuição da banca foi trazer um pouco e discutir mais a questão do empreendedorismo e da governança que o Harvey traz, né? Eu achei importante e contribuiu bastante para desenvolver e elaborar esse primeiro capítulo. Também a integração entre diversas escalas, que é baseada no conceito que a Bittencourt traz na dissertação, na tese de doutorado dela. E, por fim, as políticas de desenvolvimento urbano no Brasil, né? Fiz um levantamento dos modelos do BID nos anos 2000, questão da modernização e do fortalecimento do Estado, do governo local, das estruturas administrativas treinadas, como eu já disse anteriormente, no conceito de ajuste urbano do Pedro. O capítulo 2, também uma contribuição importante da banca, acho importante explicar o conceito de ajuste estrutural, que eu já trouxe anteriormente, e após entender esses conceitos, discutir um pouco os impactos. E o Millward faz muito bem isso, discutir os impactos macroeconômicos, sociais, políticos e ambientais, e com isso surgindo os novos modelos de ajuste urbano, né? Baseado na crítica aos custos ambientais desse primeiro ajuste estrutural, né? Então a ideia desses novos modelos é atender esses novos problemas e reformular esse debate político sobre a urbanização. Eu também discuto o conceito de ajuste urbano que eu já citei anteriormente, a questão dessa experimentação das melhores práticas das agências multilaterais, a mobilidade política, né? A mobilidade de política e a manutenção da difusão desse ideário hegemônico, e também essa dicotomia entre o Estado ator e não ator. Caminhando mais para o capítulo 3, que eu trato a questão da sustentabilidade das políticas urbanas, a intenção foi investigar essas questões da sustentabilidade, a nova agenda de política urbana, por meio do conceito do desenvolvimento sustentável, que eu já trouxe anteriormente, a questão das cidades sustentáveis e competição entre as cidades, um conceito que eu trouxe o Axelrad, a Heloísa Costa e o Souza, a questão da problemática ambiental, e fiz também um levantamento dessas políticas de sustentabilidade no Brasil a partir dos anos 2000, que eu achei importante porque é quando inicia essas políticas do BID e mais especificamente as referências ao ICES, né? E também, por fim, trouxe alguns elementos de um programa que eu chamo de embrião do ICES, né? Que é o Procidades, que também trata de cidades médias no Brasil e um pouco desse conceito de sustentabilidade. Bom, a análise dos dados do meu trabalho, teve um procedimento de análise de dados que eu optei por fazer, né, na dissertação. Ao invés de dividir por capítulos e citar cidade por cidade, eu dividi por temas. Eu achei mais relevante, acho que o corpo e a contribuição seria mais importante focar nos temas e as cidades estarem inseridas dentro desses temas. Mas os resultados obtidos dessa análise dos dados das entrevistas, né? E aí o resultado foi o capítulo 4, que eu fiz primeiro um detalhamento do programa ICES, levantando a metodologia, algumas inovações, os convênios feitos, a capacidade institucional. E um resultado é que a metodologia ICES é basicamente uma ferramenta para auxiliar essas novas políticas no enfrentamento aos novos desafios das cidades de porte médio por meio de 3 grandes pontos, né? Por meio da visão intersetorial, por meio de um estímulo de diversas instâncias do planejamento municipal, que também considerava a diferença de capacidade de gestão entre as diversas localidades, e por meio da articulação entre atores e autoridades locais. Bom, eu achei importante trazer aqui também na apresentação as cidades, né? Algumas especificidades sobre as cidades, e
o que foi, pelo menos nas entrevistas, foi levantado que na cidade de Goiânia alguns problemas, né? Uma das perguntas era quais os problemas que a cidade enfrenta, problemas de desafios urbanos. Goiânia, basicamente, a mobilidade, a questão da expansão urbana. Vitória, por seus limites espaciais e por ser uma ilha também com problemas de mobilidade, e especificamente a região de São Pedro, foi algo bem citado tanto para os atores que trabalham na prefeitura quanto pela consultoria. João Pessoa tem uma questão que foi citada na entrevista da desigualdade urbana e a questão da habitação. Florianópolis, da mesma maneira como Vitória, por ser uma ilha, também tem limites espaciais, também com problemas de mobilidade, de uso e ocupação do solo. E Palmas, por ser uma cidade planejada, ela contém grandes vazios urbanos, que é um problema levantado também pelos entrevistados. E por fim, a última cidade, Três Lagoas, tem um desafio do espraiamento urbano, da questão do esgotamento sanitário e da drenagem. Eu achei importante trazer aqui também um detalhamento da influência local, né? Detalhamento da influência local do programa ICES em cada uma das cidades. Então, Goiânia foi a cidade piloto, né? Projeto piloto implementado do ICES no Brasil, e uma das influências foi o próprio plano de mobilidade de Goiânia, que ainda está em desenvolvimento, e no próprio plano de governo. Em Vitória, é um caso bem interessante, porque essas melhores práticas, elas foram passadas tanto da consultoria, que foi o Instituto Polis, por meio da consultoria que foi feita no primeiro plano diretor anterior ao ICES. O Polis também trabalhou no plano de ação do ICES em Vitória, e também participou da revisão do plano diretor. Então, essas ideias elas se deslocavam dessa maneira. Foi um caso bem interessante. Também uma influência do ICES na continuidade de agenda político-governamental. Em João Pessoa, da mesma maneira como Vitória, há essa continuidade de agenda político-governamental, porque Vitória e João Pessoa reelegeram seus prefeitos, né? Também influenciou o ICES em João Pessoa a atualização dos instrumentos urbanísticos, normativos e institucionais, e João Pessoa abriu operações de crédito com BID para a urbanização especificamente do complexo Beira-Rio, de um parque linear do Rio Jaguaribe e do programa LED nas ruas, além de construção de moradias. Florianópolis, muito especificamente também, o plano diretor da cidade foi sancionado ao longo da elaboração do plano diretor do programa ICES lá na cidade, e houve uma inversão de lógica, porque houve uma influência do plano diretor de Florianópolis no ICES, mas o que os entrevistados me trouxeram que também o ICES continua sendo uma referência na gestão municipal. Então não dá para identificar aí exatamente essa lógica de influência top-down, mas bottom-up também. Palmas, no Tocantins, aconteceram alguns desafios ao longo do processo de implementação do plano de ação. Houve uma influência do programa ICES na revisão do plano diretor, e há uma circulação de ideias que eu percebi ali, advinda do modelo de Curitiba, né, de BRT, que eles estavam querendo, o plano de ação do ICES, ele estava trazendo essa questão do BRT para Palmas também. E também houve a criação de institutos de planejamento, como o IPUP, o IDOM, uma consultoria espanhola, trabalhou no Master Plan, que está contido dentro do plano de ação do ICES, e houve uma influência no Palma Sustentável, que era o plano de ação do ICES, no Palma Solar, que é um outro projeto do futuro governo da cidade. E por fim, Três Lagoas foi o plano de ação mais recente do ICES. Também o ICES influenciou o plano diretor para especificamente para a ocupação do centro da cidade, e ele foi influenciado pelo ICES Florianópolis. Então há uma convergência de ideias aí, né? Sempre do início do ICES Goiânia, ele foi sendo elaborado e aprimorado. E Três Lagoas tem uma especificidade também, porque foi o único plano que teve uma participação mais direta da iniciativa privada. Foi um plano que foi feito pelo Instituto Votorantim da Fibria. Bom, caminhando agora mais para o fim da apresentação, eu trouxe alguns financiamentos, né, gerados a partir do plano de ação do ICES. Em Goiânia, um financiamento gerado com o BID, especificamente foi o Centro Integrado de Operações e Controles,
que gerou uma operação de crédito de 190 milhões de dólares, onde 150 milhões foi através de uma doação de um banco coreano e 40 milhões seria a contrapartida local. E, além disso, um outro plano de gestão por resultados, onde seria a operação de crédito de 550 mil dólares, onde 500 mil seria do BID e 50 mil de contrapartida local. Vitória também, após o plano de ação ICES, gerou um programa de requalificação urbana e segurança cidadão, com uma operação de crédito, né, de financiamento de 125 milhões de dólares, onde 125 milhões seriam de financiamento com o BID e 25 milhões de contrapartida local. João Pessoa também gerou um programa de desenvolvimento urbano integrado sustentável de 200 milhões, onde seria par e passo, 100 milhões do BID, 100 milhões de contrapartida local, mais especificamente para trabalhar no Complexo Beira Rio e no lixão do Roger, né? Parece que as habitações seriam feitas a partir de uma consultoria coreana. Em Florianópolis já existia um financiamento com o BID de mobilidade de 291 milhões de dólares, né? Também para e passo, 50% BID, 50% local. Mas esse financiamento foi anterior ao ICES. Palmas passou por algumas dificuldades jurídicas e processos burocráticos, mas por fim acabou fechando alguns financiamentos de drenagem com a Cooperação Andina de Fomento, né, o CAF, e Três Lagoas também com um banco de fomento latino-americano de 50 milhões, além de empréstimos com a Caixa Econômica Federal no programa Avançar Cidades de saneamento de 50 milhões. O capítulo 5, para finalizar, eu fiz um apanhado geral da influência nas cidades, dessa interface com o BID e com os planos diretores. Então eu percebi que essas ações foram transformadas, né, em políticas urbanas ou em legislação, né, por meio dos planos diretores. Surgiram alguns modelos de negócios que eram articulados com a agenda local para cidades, e cidades essas que tinham capacidade técnica, institucional e de pagamento para futuro investimento no BID ou em outros bancos multilaterais. Surgiram alguns contratos com o BID e com outros bancos para obras basicamente de requalificação urbana, de infraestrutura, saneamento, drenagem, mobilidade urbana, alguns centros de inteligência e tecnologia de informação, modernização e fortalecimento da gestão pública. Também houve a influência de alguns, a iniciativa fomentou o surgimento de algumas parcerias público-privadas, as melhores práticas que estão aí, né, as best practices, e o conhecimento técnico agregado local, ali, institucional da prefeitura. Em relação à sustentabilidade, um dos resultados é que ela foi incorporada de maneira diferente em cada uma das cidades para um conceito que traduz diversos outros conceitos, né? Conceito de pragmatismo, de abrangência. A sustentabilidade também foi incorporada enquanto instrumento e plataforma eleitoral, tanto para a continuidade de agenda quanto para a mudança de gestão, também enquanto ideário de marketing urbano, mas por fim, também para consolidar, ou quando há necessidade de incorporar o debate ambiental nas cidades, o debate das cidades inteligentes e inovação. Bom, algumas considerações finais, que eu já passei aqui dos meus 20 minutos, 23. Eu acho importante trazer 3 pontos, né, que eu considerei nas minhas conclusões, que o ajuste urbano, no meu entendimento, continua por meio de uma roupagem desse desenvolvimento urbano sustentável, que é um conceito amplo e guarda-chuva para a circulação de ideias. O papel dos bancos multilaterais é padronizar modelos de política por meio de novas práticas do planejamento estratégico de agenda neoliberal, né, para fortalecer esses novos negócios urbanos. E o ICES é um mecanismo de experimentação e aperfeiçoamento das melhores práticas das agências multilaterais que se ajustam ao território e permite essa comparação entre as cidades para a produção de novos modelos. Tem algumas perspectivas de trabalho futuro que eu queria trazer aqui para o debate, para a discussão, né? Que a primeira é talvez acompanhar os resultados desses financiamentos e as obras realizadas nas cidades, com o intuito de verificar se ocorreram de fato mudanças estruturais nos padrões sociais locais. E acho que mais do que isso, acho interessante ampliar a discussão sobre a mobilidade de política, sobre a ótica do planejamento urbano territorial, para refletir sobre a multiscalaridade entre as políticas
públicas urbanas e a perspectiva dessas best practices, ou melhores práticas, das agências e consultorias internacionais. Eu termino aqui com uma reflexão, é uma reflexão que eu venho fazendo agora em tempos de pandemia. Isso não constava no meu trabalho, mas eu acho importante, só para finalizar, como discutir. Eu acho que a reflexão não apareceu, mas eu vou fazer essa reflexão. Como eu discuti a questão da macroeconomia mundial e dessas inflexões ao longo do contexto mundial, né, da década de 70, década de 80, eu acho importante também fazer essa reflexão agora, né, hoje como a pandemia e como essa recessão mundial ela pode afetar pós ou novos ajustes urbanos nas cidades mundiais, né? Eu acho que eu termino por aqui e é isso. Queria ouvir as considerações de vocês. Agradeço a atenção de todos e todas. Tá aqui. Bom, vou finalizar aqui.